Ô, Felipe, pra segurar a audiência, o quinto colocado, quem que ficou na sua lista? Quer começar pelas menções honrosas antes? Não, depois a gente cita, no final a gente passa por algumas menções honrosas. Se, assim, o quinto colocado, acho que vale citar ali quem que você considerou que acabou ficando de fora na última colocação. Eu tenho um que ficou muito próximo do quinto e o sexto, mas de resto, tipo, 8, 7, 8, 9 e tal, aí a gente pode citar no final. O meu quinto colocado, eu coloquei o Ja'Marr Chase, do Cincinnati Bengals, que teve sua primeira temporada ano passado na NFL, mas foi um jogador que destruiu. Foi uma temporada, foi possivelmente a melhor temporada de um recebedor novato que eu já vi. Eu assisto a NFL desde o começo do ano 2000. É um jogador que se destacou muito em campo, ele tem um estilo de jogo que eu gosto bastante, é um cara que ele demonstrou que tem uma conexão muito especial, né, com o Joe Burrow, que foi o quarterback dele em LSU. Isso retomou imediato essa conexão, essa sintonia entre os dois, foi um negócio que apareceu de imediato. Para mim, ele é a grande razão do Bengals ter chegado no Super Bowl no passado. Se fosse só o Joe Burrow, sem um wide receiver que tivesse essa conexão, eu acho que dificilmente o time teria chegado, porque o Ja'Marr Chase ele decidiu muitos jogos pro Bengals, a favor do Bengals, né? Então, um cara que ano passado terminou com 13 touchdowns, teve quase 1.500 jardas, um pouco mais de 80 recepções, um cara que se destacou muito para um novato, um cara que apresentou uma inteligência de campo acima da média no primeiro ano dele. Foi o Offensive Rookie of the Year com muito louvor, não tem nem o que falar. E para mim ele já se coloca aqui pelo que ele apresentou nessa primeira temporada. Já é um dos melhores wide receivers da NFL e eu acho que ele só vai crescer a partir daqui, quando começar a ter mais corpo de jogo de NFL de profissional, de ter mais calma de como se posicionar, um cara que tem esse talento todo. Então, para mim, ele já se coloca aqui no quinto lugar. Concordamos nesse, né? O Ja'Marr Chase também é o meu quinto colocado. Concordo com tudo que você falou. Acrescentaria que ele é um wide receiver completo. Sim, não tem nada que ele não faça muito bem. Ele tem recepções contestadas após a recepção e essa questão da conexão dele com o Joe Burrow. E concordo sobre o que você falou da temporada de calouro. Das temporadas de calouro de wide receiver que eu vi, provavelmente seria ele ou o Odell Beckham, né? Que eu colocaria como número 1. Mas é esse tipo de conversa que a gente tá falando. E pros haters do Odell Beckham, vai lá e olha o que o Odell Beckham fez em 2014. Né? Com uma versão já bem em reta final do Eli Manning. Você pode questionar o Odell Beckham depois, mas como calor ele foi fenomenal. E, assim, uma coisa que é muito impressionante do Ja'Marr Chase, ele terminou a temporada com 81 recepções, 1.455 jardas, 13 touchdowns, números fantásticos mesmo, levando em conta o jogo extra. Mas dá pra fazer o argumento de que ele teve ele bateu um pouco na rookie wall, né? Ele teve um momento ali em novembro, início de dezembro, que ele deu uma reduzida, e é natural o calouro ter, por isso que tem esse termo rookie wall, né? Que ele tá acostumado a jogar uma temporada muito mais curta, né? Então, e ainda assim ele se recuperou e ele foi fantástico na reta final da temporada, foi excepcional nos playoffs. Então, o Ja'Marr Chase, creio eu, se não tiver nada, vou bater aqui na madeira, lesão e tal, pode ser a posição mais baixa nesse top 5 que o Ja'Marr Chase vai ter na carreira. Porque ele tem potencial para ser o melhor wide receiver da NFL, né? E na minha lista aqui já tem 2 nomes mais veteranos e alguns mais jovens como ele. Então ele é um cara que a seta tá apontando para cima. Vamos pro seu quarto colocado. O meu quarto colocado, eu coloquei o Davante Adams. Acho que aqui vai se surpreender um pouco, né? Que eu acho que quem está ouvindo poderia pensar que ele poderia estar um pouco mais alto. Mas eu acho que o Davante Adams, eu gosto muito dele como wide receiver. Ele é um cara que teve uma temporada ótima no passado, né? 11 touchdowns, teve 1.553 jardas, mais de 120 recepções. Um cara que veio de uma segunda temporada consecutiva muito boa, com
com o Aaron Rodgers lá no Green Bay Packers, né? Um cara que eu gosto muito porque ele corre muito bem as rotas. Um cara que ele tem uma percepção de campo muito forte e é uma das grandes razões do Aaron Rodgers ter tido esses 2 últimos anos foi por conta do Davante Adams. O que eu não gosto muito do Davante Adams, e talvez seja um pouco polêmico, é que assim, eu acho que ele melhorou muito ao longo dos anos. Isso, a questão de controle da bola nas mãos. Eu acho que ele melhorou muito ao longo dos anos, mas para mim ainda é um ponto fraco no jogo dele. Eu acho que é um cara que se afoba muito de vez em quando, um cara que ele para de prestar atenção na bola. Então, aí você fala, pô, mas o cara teve 1.500 jardas, 1.500 recepções, sim. Mas eu acho que isso é um ponto que eu acho que ele já chegou num ponto que ele não vai melhorar muito mais do que ele é atualmente, porque ele já está com uma certa idade. Não é um jogador velho, longe disso, mas é um cara que dificilmente vai superar esses pontos de atenção que ele precisa na carreira. Então, isso é uma coisa que ainda sempre me irritou um pouco no jogo da Davante Adams e continua me irritando. Então, por isso que eu coloquei ele em 4º lugar, mas de forma nenhuma você pode falar que é um mau jogador, porque a gente está falando aqui de top 5 da segunda posição mais importante da NFL. O que separa um ou outro na minha lista é questão de gosto, é questão de um aspecto do jogo, algo que não faça muito sentido para mim como espectador de NFL, então por isso que eu coloquei o Davante Adams na 4ª posição. Aqui nesse grupo a gente tá aqui medindo um centímetro para cima, um centímetro para baixo, né? Todos os caras ali que estão, pelo menos na minha lista, né, do 1 ao 5, a separação é bem pequena. O Davante Adams é o meu número 1. E, assim, essa questão de no começo da carreira, né, até o pessoal aqui no Brasil chamava ele de Dropante Adams, né? Não é nunca um bom tipo de apelido para um wide receiver, mas eu sinceramente não é algo que me chama atenção vendo o Davante Adams jogar atualmente. Não é algo que, se eu não lembro de múltiplas vezes que isso me incomodou. Para mim, o Davante Adams ele tem um dos atributos mais raros, assim, dos mais valiosos, um wide receiver, é a capacidade dele se desmarcar cedo na rota. Ele é um cara que se desmarca muito rápido, porque isso aqui é um baita clichê, mas é um baita clichê porque é verdade, por causa do release dele, né? A forma como ele sai da linha de scrimmage, assim, todo wide receiver jovem deveria assistir, porque ele consegue fugir da marcação sob pressão melhor do que qualquer outro wide receiver. Os números dele talvez sejam inflados, porque a gente tá falando aqui não é só de números, né? É de desempenho, né? Não é só jardas, recepção, touchdown. E ele tem o último MVP dos 2 últimos anos afunilando os alvos na direção dele, né? Foram 169 alvos na temporada passada, né? A maior marca, quer dizer, segunda maior marca da liga atrás do Cooper Kupp, né? Então, essa coisa do Davante Adams, eu falei dele se desmarcar cedo na rota, e exímio corredor de rotas, e um cara que eu acredito que é confiável em momentos importantes. Eu entendo que a gente tá num ponto no Davante Adams que ele não vai melhorar, ele vai piorar daqui pra frente. E mudando de time, pela primeira vez na carreira, mudando de quarterback, por mais que ele tenha jogado com o Derek Carr em Fresno State, pode ser o ponto aqui que já começa o gráfico dele a cair. Mas eu vou ter que esperar o Davante Adams me mostrar pra eu ver. Eu acho que ele, na minha opinião, ele ainda é o melhor wide receiver da NFL, até que ele prove que ele não é mais. Mas agora eu tô curioso pra ver quem que vai ser o seu wide receiver 1. Mas vamos pro seu terceiro colocado. E o seu 4º colocado? O meu quarto... podemos fazer assim mesmo. Cooper Kupp. Wide receiver do Los Angeles Rams. Ele tá em qual colocação no seu? É o primeiro. Então trocamos aí. Os nossos quartos são os nossos primeiros lugares. Cooper Kupp. A minha questão com o Cooper Kupp, assim, 4º colocado, sem diferença mínima pro primeiro, né? De novo, a gente tá aqui tentando encontrar diferenças
caras extremamente equilibrados. Temporada fantástica, tríplice coroa. Rápido, Felipe, último jogador a ter a tríplice coroa na posição de wide receiver. Último jogador a ter a tríplice coroa na wide receiver. Não sei, de cabeça não sei. Steve Smith, Sr. Só pra ilustrar, eu não lembro qual foi o ano. Vou até procurar aqui. 2005. Pra ilustrar que é um feito muito raro. Foi o ano que o Ponto chegou no Super Bowl. Exatamente. O Eagle, o Patriots. 1947 jardas, 145 recepções, 16 touchdowns. É um feito gigantesco que o Cooper Kupp conseguiu. Sem dúvida, um cara muito talentoso. O que mudou do Cooper Kupp... O Cooper Kupp era visto como basicamente um slot receiver até 2020. Né? Ninguém discutiu o Cooper Kupp como um dos melhores wide receivers da NFL. Ele era se não o melhor slot receiver da liga. Né? Mas não aquele wide receiver tradicional aberto. Não era o caso dele. O que mudou é que ele começou a jogar um pouco mais aberto esse ano, não muito mais. Eu até peguei os números aqui, ele jogou 52,4% dos snaps dele no slot, 55% em 2020, 65,4% em 2019. Basicamente ali, maior parte do... Quando os Rams alinhavam com 3 wide receivers, boa parte do tempo era ele que ia pro slot. Quando alinhava com 2, ele continuava aberto e tal. O Cooper Kupp, ele evoluiu, sem dúvida, mas eu acho que muito do que mudou na nossa percepção dele foi a produção dele. E a produção dele é muito influenciada por ele ter um quarterback bem superior do que ele vinha tendo na carreira dele até agora. E um quarterback que também se adaptou muito bem ao Cooper Kupp. Eles criaram uma... Porque você pensa no trio de wide receivers dos Rams antes da temporada, era o Robert Woods, o Cooper Kupp, né? Com os 2 principais, o Odell Beckham chegou durante a temporada e tal. E ele claramente se encaixou melhor com o Cooper Kupp. Então ele começou a funilar a bola na direção do Cooper Kupp. De novo, um jogador fantástico. Mas eu acho que a percepção do Cooper Kupp cresceu muito além do que... assim, proporcional aos números, mas os números cresceram, assim, não apenas por uma evolução fantástica dele, mas pela bola ter sido afunilada na direção dele. Faz sentido o que eu tô tentando explicar? Sim, eu entendo o que você está dizendo, né? Porque, com certeza, a chegada do Matt Stafford elevou o jogo do Cooper Kupp de uma maneira muito significativa na última temporada, porque acabou se tornando o principal recebedor do Rams, mesmo antes do Robert Woods se lesionar. Ele já tinha se estabelecido como o principal alvo do Matt Stafford desde o início da temporada. Então não foi uma situação que mudou, que por conta da lesão do Robert Woods o Stafford começou a olhar mais pro Kupp. Não foi isso. Ele, desde o início, claramente estava mais confortável com o Cooper Kupp. Mas eu acho que essa familiaridade, eu não sei a palavra, mas essa comodidade do Matt Stafford com o Cooper Kupp se deve por conta da evolução que ele vem tendo aos últimos anos. É um cara que ele começou como slot receiver puro, um cara que basicamente no slot mas ele cresceu em termos de inteligência de campo, um cara que corre rotas muito bem, um cara que reconhece coberturas, um cara que consegue ter essa visão do que o adversário quer fazer com ele, como a defesa está posicionada para tentar anular ele. Ele tem essa leitura muito boa, uma leitura que foi evoluindo ao longo dos anos. E ele só se tornou esse principal alvo do Matt Stafford por conta dessa habilidade dele de ler as defesas, de correr rotas e de ler a defesa. Um cara que com uma inteligência muito grande de futebol americano, e é por conta disso. Eu acho que o Cooper Kupp ele se posicionou mais como wide receiver 1 do Matt Stafford do que o Matt Stafford posicionou o Cooper Kupp como wide receiver 1, entende? Uma situação em que foi o wide receiver que fez o quarterback. Por conta dessa inteligência dele de campo, por conta dessa como você bem disse, que ele abriu mais o campo, né? Ele saiu de slot e começou a jogar mais aberto. E apesar dele não ser o maior receiver da NFL, ele é um cara muito explosivo, um cara que
consegue correr muito bem em velocidade, ele tem uma aceleração muito forte, ele não começa muito bem quando sai da linha, mas quando ele consegue pegar a bola, ele consegue ter aceleração. Então, esse é um diferencial muito grande, é um cara que tem uma evolução, ele vem uma evolução cadenciada, temporada a temporada, é um cara que eu ainda vejo que tem potencial de evolução, um cara que não chegou no teto. Então, ele teve esse coroa ano passado, foi o melhor jogador ofensivo, para mim, ofensivo geral da NFL, foi ele, Cooper Kupp ano passado. Foi a grande razão do Rams ter ganhado o Super Bowl, na minha opinião. Se não tivesse ele em campo, o ataque do Rams seria muito menos efetivo. A gente teria visto um Matt Stafford muito mais parecido com o que acontecia lá no Detroit Lions. Então, é um jogador que elevou muito o time. Para mim, ele se posicionou como o melhor wide receiver da NFL. O cara que, assim, se eu estivesse montando um time hoje, tivesse a primeira escolha do draft, a minha primeira escolha do draft seria o Cooper Kupp. Não seria o Patrick Mahomes? Seria o Cooper Kupp. Aí já tem uma aspas para colocar na chamada na chamada do podcast. Mas assim, claro, o Cooper Kupp é um jogador fantástico. O fato do Davante Adams ter mais anos na produção lá em cima me faz preferir o Davante Adams. E você falou sobre a velocidade do Cooper Kupp, que ele é um estudo de caso bem interessante, porque ele correu 4,62 no tiro de 40 jardas no Combine, né? E derrubou um pouco o estoque dele, mas os Rams ignoraram esse número, olharam o número lá dele no GPS dele no Senior Bowl, viram que ele jogava muito mais rápido que 4,62, porque 4,62, assim, não mata a carreira de um jogador, mas se essa é a sua velocidade mesmo, limita bastante. E claramente não é a velocidade do Cooper Kupp, ele é mais rápido do que isso. E o GPS mostrou isso, os Rams acreditaram no processo dele, selecionaram ele na terceira rodada e o resto é história. Mas 2 grandes jogadores, tem mais alguns aqui que a gente, no meio, pra gente debater, mas quem foi o seu terceiro colocado? Meu terceiro colocado foi o Justin Jefferson, do Minnesota Vikings. Igual aqui. Um cara que é uma evolução também, a gente falou muito do Ja'Marr Chase, da evolução que ele teve no primeiro ano. O Justin Jefferson, ele teve 2 temporadas seguidas de alto nível, um cara que não teve, assim, são números extraordinários nessa última temporada, né? Mais de 1.050 jardas, mas é um cara que, assim, você a temporada dele de novato foi boa, mas não foi absurdo. A do ano passado foi absurda, porque, assim, ele estava no Vikings, ele era o único alvo realmente confiável que o Kirk Cousins tinha lá no Minnesota Vikings, e ele conseguiu aproveitar isso, porque é um cara que tem um tamanho muito avantajado, um cara que corre muito bem, um cara que é versátil, ele tem essa versatilidade na corrida de rotas, ele tem uma visão de adaptação de rotas, que é um negócio que poucos recebedores na NFL têm. Ele consegue identificar o que está acontecendo e consegue mudar a rota, né? Ele consegue fazer essas adaptações. O Kirk Cousins ele foi muito inteligente nisso de perceber essa força do Justin Jefferson e conseguir aproveitar isso. Um cara que ele saía da marcação, ele mudava a rota e o Kirk Cousins aproveitava isso, porque a forma como o Justin Jefferson se desvencilha das defesas é um negócio que é muito acima da média. É um jogador que se posicionou muito acima da média na última temporada, conseguiu aproveitar essa forma de ser o único recebedor realmente confiável do Cousins. É um jogador que também tem plena evolução. Então, um cara que vai continuar evoluindo, um cara que a gente vai falar dele todo ano, basicamente, porque com certeza salvo algum desastre muito absurdo. Então, para mim, é um jogador que mostra essa evolução, já está uma evolução um pouquinho, já tem um jogo um pouquinho mais refinado do que o Ja'Marr Chase, por conta do segundo ano dele na NFL. Então, por isso que eu coloco ele à frente do Ja'Marr Chase no ranking. É um cara que pesa muito para mim essa questão dessa evolução que o jogador vem tendo nos últimos anos, um cara que já vinha muito bem em LSU, um cara que era o principal alvo do Joe Burrow lá em LSU, quando estava jogando, né, na temporada que LSU ganhou o título. Continuou indo muito bem na NFL. É um jogador excepcional para mim. O Justin Jefferson, meu terceiro colocado também, Justin Jefferson, é um cara fantástico e, assim,
Parênteses, aspas. Parênteses, o Joe Burrow passando a bola pra Justin Jefferson e Ja'Marr Chase no college, né? Pelo amor de Deus. LSU deveria ter vencido todos os jogos por 40 pontos. Foi campeão, né? É o que importa. Tudo que você falou do Justin Jefferson, eu concordo. Um case de sucesso aí do Minnesota Vikings, né? Porque basicamente usou a escolha do Stephon Diggs nele, né? E conseguiu um wide receiver melhor que o Stephon Diggs. Acho que eu não posso dar spoiler aqui da minha lista e a do Felipe. Não é o segundo colocado aqui, né? Não. Nesse ranking, né? E ele é um cara completo e é um cara que primeiro ano, de repente o Adam Thielen ainda era um fator maior. Segundo ano, o Adam Thielen se machucou, ele entrou vários jogos no sacrifício. Sim, primeiro ano ele claramente se tornou o wide receiver 1 da equipe, né? O Adam Thielen era o veterano, mas era o Justin Jefferson, né? E ele jogou muito bem como calouro e deu um salto no segundo ano, um cara que é fantástico. E uma das coisas que foi legal da avaliação dos Vikings, né, dele no college para NFL, que uma das coisas que acho que limitava um pouco o valor dele como prospecto é que muita gente vê ele, incluindo eu, muita gente vê ele como um slot receiver, né, em LSU. E ele chegou na NFL, ele mostrou que ele pode fazer tudo. Ele é um wide receiver absolutamente completo. E difícil nos próximos anos a gente sair um pouco dessa discussão entre Ja'Marr Chase e Justin Jefferson. Acho que eles têm tudo ali para ser 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, sempre nesse ranking aqui, que são dois caras de muito talento. Vou falar o meu segundo colocado agora, já que a gente concordou na terceira colocação. Eu tô curioso, porque acredito que a gente vai ter o mesmo, mas tem uma possibilidade forte aqui da gente discordar. Eu fui de Tyreek Hill. Uhum. Concordamos? Concordamos. Então a gente vai ter um nome bem importante pra gente debater depois. Eu já sei uma torcida do norte da Califórnia já deve estar bem irritada com a gente. Tyreek Hill, assim, Stephen Curry da NFL em termos de a forma como a presença dele em campo já causa muita dor de cabeça nas defesas adversárias. Eu vi muita gente falando, não sei se o Tyreek Hill deu um declínio ano passado, isso aqui. Eu discordo totalmente. Totalmente com quem fala isso. Pra mim, o Tyreek Hill é o mesmo jogador ainda, a mesma velocidade. Numa liga que tem os melhores atletas do mundo, né, em termos de habilidade atlética, o Tyreek Hill é provavelmente o jogador mais rápido. Entre as estrelas, os caras que ficam... Porque de vez em quando tem uns mega atletas aí, tipo Marquise Goodwin, né? Ele não tinha um impacto muito grande em campo, mas ele, em vários momentos, um atleta olímpico, né? Era o mais rápido da NFL. Mas o Tyreek Hill, entre os titulares de verdade mesmo, ele é o mais veloz. E mesmo que a bola não vá na direção, toda jogada a defesa adversária precisa saber onde é que está o Tyreek Hill, porque toda jogada em qualquer ponto do campo o Tyreek Hill pode fazer um touchdown. Claro que isso é ajudado muito por ter o melhor quarterback da NFL, na minha opinião. Spoiler do top 5 de quarterbacks. O quarterback com o braço mais forte, ele ou o Josh Allen ou o Justin Herbert. Mas esse fator do Tyreek Hill, pra mim, não dá pra ser subestimado, porque o Davante Adams, por mais que eu tenha colocado o Davante Adams número 1, ele não é um risco pra fazer touchdown em toda jogada. O Cooper Kupp, que é o seu número 1, também não é. O Tyreek Hill, ele pode, de repente, não fazer o intermediário ali que o Davante Adams e que o Cooper Kupp fazem, mas a forma como ele estica o campo, a forma como ele tem essa capacidade de levar a bola até a endzone em qualquer momento, torna ele um cara valiosíssimo. O ataque dos Chiefs vai sentir a falta dele. Eu gostei da troca por dar uma oportunidade de um mini reboot ali dos Vikings, dos Chiefs, né, de dar um alívio na folha salarial, trazer escolhas extras de draft. O Tyreek Hill, ele vai completar 28 anos, já completou 28 anos, na verdade, então a tendência é que ele tá no ápice fisicamente, ele só vai cair daqui pra frente, mas o ataque dos Chiefs não vai ser melhor sem ele a curto prazo. E tenho minhas dúvidas se o Tua vai conseguir tirar
a produção que justifique o investimento dos Dolphins. Mas isso aí é outra discussão. Mas pra mim o Tyreek Hill, tudo que eu falei, ele é o número 2 e... Tudo bem, não é um bom ser humano? Não é. Um cara que cometeu crime fora de campo? Cometeu. A gente tá falando aqui do dentro de campo e pra mim ele é o segundo melhor wide receiver da NFL. Feito esse disclaimer das questões extra-campo, né, dele, que eu concordo que não dá para você descartar isso da avaliação do jogador. A gente está avaliando aqui a habilidade atlética do cara. A gente está avaliando ele como arma dentro do campo. É um cara que, apesar de ter tido esses problemas, nos últimos anos ele se ajeitou. Nunca mais teve problema. Ou seja, um cara que, espero eu que tenha se arrependido, um cara que tá tentando conseguiu se reerguer, né? Conseguiu sair daquela peixe que ele tinha quando ele veio para a NFL nos primeiros anos da NFL com um cara problemático. Ele conseguiu superar isso. Então a gente não tem como ficar fazendo o cara se tornar. Não dá para colocar na testa dele para sempre que aconteceram aquelas coisas no início da carreira. Não existe isso. O cara se provou, o cara pagou e agora tá assim, se reergueu. A gente não vai comprar a jersey dele, né? Mas ignorar que ele em campo ele é um cara fantástico Exatamente, é uma coisa que não tem como ignorar. A gente vai ignorar ele nosso ranking por conta dos planos de campo. Não existe isso. Não existe isso. Seria tampar o sol pela peneira, seria fazer um juízo de valor muito grande de uma situação, né, que não cabe a nós fazer esse juízo de valor, imagina. Mas eu concordo com tudo que você disse sobre o Tyreek Hill. Eu tava comentando com o meu irmão, falando sobre os principais wide receiver, né, tentando ver com ele se ele concordava com o meu ranking. E ele falou basicamente a mesma coisa. Tipo, mas ele deu uma sumida ano passado, não foi? E a questão do Tyreek Hill, pra mim, não foi que ele deu uma sumida. Eu acho que ele se tornou um jogador mais inteligente. Ele adquiriu uma inteligência de campo maior nessa última temporada, porque ele deixou de depender somente e totalmente da sua velocidade, que continuam lá, mas ele adquiriu uma inteligência de campo, ele adquiriu uma inteligência do que ele pode fazer, do que as defesas estão tentando fazer contra ele. E acho que isso, aí partir daí essa percepção que ele deu uma diminuída da temporada de 2020 para 2021, que para mim é errônea, porque a questão é, essa percepção dele ter ficado menos explosivo é questão que ele ficou mais inteligente, questão que ele sabe mais o que as defesas estão tentando fazer com ele. É um cara que ele conseguiu contestar mais recepções, um cara que ele deixou de depender totalmente da velocidade dele, dessa habilidade dele de big play, se tornou um jogador mais cerebral. E acho que essa questão dele ser um jogador mais cerebral, dele ter se tornado um jogador tão mais cerebral, acho que essa transição dele para o Dolphins vai ser mais tranquila, porque ele vai conseguir se adaptar pelo que o ataque do Dolphins está querendo, pelo que o Tua é como quarterback, e ele vai continuar com essa habilidade dele de velocidade. Então acho que talvez ele se torne mais referência como líder do ataque no Dolphins do que ele era no Chiefs. Então acho que essa é a próxima evolução do Tyreek Hill. Quando ele está chegando próximo dos 30 anos e que a velocidade naturalmente vai decair, porque é normal, ele vai se tornar um jogador mais inteligente. É um cara que vai saber utilizar o campo melhor do que ele vinha utilizando. E essa transição já começou no ano passado. Eu acho que isso tornou fácil essa troca do Chiefs. É um cara que está evoluindo, um cara que evoluiu um pouco do que ele era como jogador e facilitou essa troca. Porque se fosse um cara que dependesse só de velocidade, não sei se conseguiria fazer essa troca como fez. Porque você não vai conseguir trocar um jogador de 28 anos, 29 anos só pela velocidade, porque você sabe que o cara vai decair. Ele se tornou um jogador mais inteligente, então, além de tudo que você falou, que eu concordo, tem essa questão dessa inteligência de campo, que para mim é um diferencial nele para colocar ele na segunda colocação. Assim, tem questão desses wide receivers ultra rápidos, né? Normalmente tem dois tipos, né? Tem o Deshaun Jackson, que é aquele cara que recebe aquelas bombas, né? Ele vai receber 2 passes para 80 jardas no jogo, né? Coisa do tipo. E tem aqueles ali que recebem o screen e leva a bola para casa, né? E não necessariamente um faz o outro também, né? O Deshaun Jackson não é
excepcional após a recepção, né? Nem no auge ele foi, né? E esse outro tipo de wide receiver, né? Que é um exemplo, sei lá, Devin Hester, quando ele jogava como wide receiver no Chicago Bears, era um cara assim. Mas o Tyreek Hill é os dois. Ele recebe passe curto e faz touchdown longo, e ele recebe a bola que viaja 50 jardas no ar, né? Então, essa percepção de queda pra mim é muito mais, é isso que você falou, e muito mais as defesas se vendendo totalmente pra parar ele, do que necessariamente uma queda, né? E você vê isso nos números, né? Ele, em média, jardas por alvo dele era 11,3 em 2017, 10,8 em 2018, 9,7 em 2019, 9,5 em 2020, 7,8 em 2021, né? Que é a segunda mais baixa da carreira. A mais baixa foi 7,1 ano dele de calor, que ainda era o Alex Smith, o quarterback, então você faça a matemática aí, porque que a média dele era menor. Mas, enfim, top 5 aqui a gente concordou nos jogadores. A ordem ficou um pouco diferente. Ja'Marr Chase foi o meu quinto colocado, foi o seu quinto colocado. O meu quarto colocado foi o Cooper Kupp. O seu foi o Davante Adams. Nosso terceiro colocado foi o Justin Jefferson. Nosso segundo colocado foi o Tyreek Hill. Meu primeiro colocado foi o Davante Adams. O seu primeiro colocado foi o Cooper Kupp. Então, um pouco de menções honrosas. Assim, o cara que eu quero começar discutindo não é nenhuma menção honrosa, porque, pra mim, eu fiquei muito em dúvida entre ele e o Ja'Marr Chase. E tem mais um cara ali também que eu coloco no mesmo grupo. Deebo Samuel. Tem muito torcedor do 49ers que já desligou o podcast e nem vai ouvir a nossa justificativa do Deebo Samuel na sexta colocação. Primeira coisa que eu vou falar é, se você tem o Deebo Samuel mais na frente, de repente até na frente do Cooper Kupp, no caso meu aqui, quarta, terceira colocação, eu entendo perfeitamente. Acho que Deebo Samuel, Ja'Marr Chase, como eu falei, eu fiquei muito em dúvida, não é uma coisa definitiva, tem muito pouco dividindo os dois. O que acabou me fazendo optar pelo Ja'Marr Chase e não o Deebo Samuel, o Ja'Marr Chase ele teve uma grande temporada na NFL, né? O Ja'Marr Chase, primeiro ano dele, fantástico. O Deebo Samuel foi fantástico também em 2021. Discutivelmente, de repente, pode dizer até que uma temporada melhor que o Ja'Marr Chase, é bem equilibrado. Mas o Deebo Samuel também, os 2 primeiros anos dele na NFL, ninguém estava discutindo aqui dele como o melhor wide receiver da liga. E o Deebo Samuel corre com a bola também e tal. Sim, claro, é legal ter isso, mas eu não acho que isso agrega tanto valor ao Deebo Samuel. Pra ser bem sincero, pra mim o que ele faz como recebedor já é valioso o suficiente, já é muito valioso, é o que mexe aqui o ranking dele. Mas é um cara que, assim, se for essa base dele daqui pra frente, ótimo. Foi um ano bem fora da curva dele que vinha sendo a carreira até agora. Mas ainda é um wide receiver completo, um cara muito bom após a recepção, um cara bem físico. E eu acho que tem uma percepção de que o Shanahan destravou o Deebo Samuel usando ele como running back também. Mas você vê os números aqui, ele tinha 113 jardas de scrimmage, né, incluindo tudo, por jogo, até a semana 8. Na semana 9, quando ele passou a ser usado como running back também, esse número caiu para 105.2. Então, eu acho que o valor dele como wide receiver, independente dele como corredor, é muito grande. Mas aqui eu não podia ficar em cima do muro, então por isso que eu coloquei o Chase. Acho que o teto do Chase ainda é um pouco mais alto do que o do Sam. Lembrando que aqui a gente está projetando para a próxima temporada. Não é quem teve a melhor temporada no passado. O Deebo Samuel eu também caí nesse mesmo problema. Um cara que teve uma temporada muito boa, mas eu ainda fico meio em dúvida se não foi algo... Foi unicórnio, né? Foi uma coisa que só vai acontecer ano passado e agora não vai ter mais. Ou se ele realmente mudou de nível para sempre. Um cara que evoluiu de nível e vai ficar nesse alto nível o resto da carreira. Não para essa carreira, mas para os próximos anos. E é uma situação em que o Ja'Marr Chase, a gente sabe que ele vai continuar evoluindo, né? Um cara que está no primeiro ano dele na NFL e vai continuar evoluindo. Eu nem coloquei o Deebo sexto colocado, não era o meu sexto colocado, que eu fiquei em dúvida no top 5.
por conta exatamente disso. Eu ainda fico com um pé atrás por conta dessa produção dele do jeito que ele foi utilizado no 49ers. Eu não sei. Acho que seria bom para ele ser tocado do 49ers para ver eles funcionar como wide receiver puro que ele quer. Ele quer tentar ser wide receiver puro, ele não quer tentar ser utilizado do jeito que ele está no 49ers, porque ele acha, quer dizer, ele acha não, ele tem certeza que o valor dele vai ser reduzido por conta disso. E vai mesmo. O time, quando for renovar com ele, não vai pagar ele como wide receiver top da NFL. Porque ele joga diferente, ele joga de uma maneira diferente. Então, é uma situação que contratualmente para ele faria sentido ir para algum lugar onde tenha mais opções para se mostrar realmente que ele evoluiu, que ele mudou de nível, né? Que ele passou de patamar. Então eu me reservo um pouco o direito de esperar, de ver mais uma temporada dele para ver como que vai ser nesse ano, se ele continuar no 49ers, tudo indica que ele vai continuar, né? Porque se não foi trocado até agora, dificilmente vai ser trocado agora, né? Nos próximos meses, só se acontecer uma proposta muito acima da média, né? Se acontecer, mas se não foi trocado durante o draft, dificilmente o jogador é trocado depois. Então acho que quero ver como que ele vai ser utilizado, se o Kyle Shanahan vai mudar um pouco o estilo de usar o Deebo Samuel, se vai colocar ele mais como wide receiver 1, né, um cara que vai sair mais aberto de campo, não vai sair tanto do backfield, para conseguir essa consistência de campo. Ele seria o meu sexto colocado. O outro cara que eu considerei ali também, assim, Chase, Deebo Samuel e A.J. Brown, né, wide receiver agora do Philadelphia Eagles. Foram 3 caras ali que eu considerei bastante. O A.J. Brown é um cara que ele joga no time que mais corre jogava, né? O time mais corre. Bem que o Eagles também corre pra caramba com a bola, né? Mas assim, o Titans era o time que mais corria com a bola em situação neutra, né? De primeira e segunda descida. 44% só de passe. O Ryan Tannehill não é a quinta maravilha do mundo, né? Mas oitava maravilha, né? Do mundo. Mas eu acho que, assim, eu até tava conversando com um amigo, com o Rodrigo, sobre Deebo Samuel versus A.J. Brown. Assim, a percepção do Deebo Samuel virou bastante nessa última temporada, e com justiça. Mas antes de, assim, se a gente volta no tempo e antes da temporada 2021 e fala assim, pô, sabe quem que eu acho que é melhor que o A.J. Brown? Deebo Samuel. As pessoas iam rir de você. As coisas mudam rápido na NFL, né? Mas o A.J. Brown também é extremamente físico, recepções contestadas, e ele é parecido com o Deebo Samuel. Acho que a questão é que o Mike Vrabel não coloca ele pra jogar de running back também, né? Mas, assim, muita gente pode achar absurdo, mas é uma discussão, A.J. Brown e Deebo Samuel. Acho que muitas pessoas não achariam isso. Acho que a questão do A.J. Brown, agora olhando para frente, né, é a durabilidade, né, porque ele sofreu muito com lesões no ano passado. Então acho que assim o talento está lá, mas a questão e para mim o A.J. Brown era o sexto colocado da minha lista. Eu acho que a questão do A.J. Brown, que para mim colocou ele nesse sexto lugar, é durabilidade. Eu quero ver se agora no Eagles ele vai ter a durabilidade maior, né? Se ele vai ter, se ele vai conseguir ter uma temporada inteira, porque acho que essa percepção dele contra o Deebo Samuel, acho que foi muito prejudicada por uma das lesões que ele teve na última temporada. Ele perdeu alguns jogos, né? Ele vinha desde o início da temporada, ele já vinha sofrendo com lesões, um cara que não teve uma temporada muito boa no início, ele se destacou no fim, né? Em dezembro ele se destacou bastante lá no ataque do Titans, mas é um cara que precisa ter essa consistência de durabilidade, que é o Eagles está pagando para ele, né, o contrato que foi dado no dia do primeiro round do draft, é um contrato que espera de produção de wide receiver 1, de wide receiver 1 top 5 da liga, né, uma questão que acreditam que essas questões físicas estão superadas. Quero ver como que vai ser um pouco essa evolução dele no ataque do Nick Sirianni, né, essa adaptação para o Jalen Hurts, que é um quarterback bem diferente do que o Ryan Tannehill apresentava lá no Titans. Então, acho que isso que é o ponto a se ver. Também
acho que entra um pouco nessa questão do People Samuel. Eu quero ver um pouco mais do que vai apresentar nesse ano antes de colocar ele no top 5, por exemplo. Falar, o cara realmente merece ser um top 5. Eu quero ver um pouco mais dessa próxima temporada antes de fazer de sacramentar. Mas o talento tá lá. A questão realmente para mim é a durabilidade dele dessas lesões que ele sofreu no último ano. Outros nomes aqui já dá mais ou menos a nota de corte, são caras que eu não cheguei a colocar no top 5, mas na minha lista inicial eu acabei colocando. Terry McLaurin, do Commanders, pra mim ele é um cara bem prejudicado pelo time ao redor, né, pelos quarterbacks com quem ele joga. Pra mim, ele numa situação melhor, ele teria uma produção maior. O Stephon Diggs, que eu não... Assim, muito bom, mas não tá naquele nível ali ainda. DK Metcalf é um cara que eu pensei também. E o DeAndre Hopkins, pra mim, ele... Sim, o ano que ele se machucou, né, e teve problemas físicos no ano passado, antes de desfalcar os Cardinals por lesão, e agora vai pegar 6 jogos aí por suspensão de doping. Assim, DeAndre Hopkins, fantástico, um dos melhores wide receivers aí da última década, sem dúvida, jogou sozinho lá, sem quarterback basicamente, em Houston. Mas é um cara que vai ter 30 anos quando começar a temporada, e eu vou querer ver antes de voltar ali a colocar o DeAndre Hopkins nessa elite, porque normalmente não é um caminho que os caras voltam, né? Um ano muito marcado por lesões, ou suspensão grande por doping e tal. Não é um caminho que o cara volta a jogar o melhor futebol americano, normalmente, né? Exatamente. A questão do DeAndre Hopkins é realmente essa suspensão, né, de 6 jogos, isso afeta bastante o ritmo do jogo. O jogador ele vai continuar treinando com a equipe, né? Ele não vai precisar ficar afastado durante a temporada, então não vai perder isso daí. Mas quando começar a temporada que ele vai ficar afastado da equipe durante 6 semanas, isso pesa bastante. O cara depois voltar, vai ter algumas semanas até ele se readaptar ao jogo da NFL, à velocidade, etc. É uma coisa que depende, vai demorar pelo menos um mês ainda para ele voltar em alto nível, e acho que esse é o grande fiel do peso, é o grande fiel da balança do Cardinals. Acho que o Kyler Murray vai sentir muito a falta do Andrew Hopkins nesse início. O ataque sentiu muito a falta dele ano passado. Mas quem que mais que vocês considerou? Além desses nomes, eu vou pegar mais um só para não se alongar muito mais aqui. Kenny Golladay. Michael Pittman, do Indianapolis Colts. É um cara que jogou bem, vem jogando bem há vários anos, e agora vai ter o Matt Ryan como quarterback. Acho que é um cara que, ano que vem no ranking, a gente vai estar olhando para ele com um pouco mais de carinho. Um nome que eu acho que vai ter uma evolução bem grande nessa próxima temporada, porque ele vai se tornar basicamente o que era o Calvin Ridley no ataque do Falcons. O Michael Pittman vai se tornar a referência pro ataque do Colts. É um cara que vinha jogando muito bem, mesmo com o Carson Wentz como quarterback, mesmo com o Philip Rivers como quarterback, um cara que vinha produzindo bem. Eu acho que é um cara que merece essa menção honrosa pelo que ele pode apresentar nesse ano com o Matt Ryan. Mesmo o Matt Ryan não sendo quarterback antigamente, sendo um quarterback mais velho, acho que é um cara que pode crescer bastante nessa próxima temporada. Quando você falou Michael Pittman ser o Calvin Ridley pro Matt Ryan, eu pensei que ele ia coordenar os bolões dentro do elenco dos Colts, né? Passar aquelas linhas boas que ele gosta, né? E tal. Mas, enfim, esses são os nossos top 5. Não defini ainda qual será a próxima posição, mas já adianto que algumas serão nos podcasts exclusivos para apoiadores. Então, se você quiser escutar todos, você vai precisar se tornar apoiador. Tem plano a partir de R$10 por mês que já vai te dar acesso a tudo, então não perca.